Nação resenheira, depois de bastante longos 23 tal dias, Resenha Esporte Mais estava de férias e está de volta, fazendo pré-jogo, fazendo vídeos, vamos fazer vídeos, lives. Bom, vamos combinar com vocês aí os dias melhores, obviamente que tem hoje pós-jogo do Mengão, final de semana, sabadão rubro-negro no Campeonato Brasileiro, Flamengo que vem de 1 ponto em 2 jogos contra Cuiabá e Fortaleza. Lembrando que o Flamengo jogou no Maracanã os 2 jogos, mas o saldo do Flamengo pós-Copa América é um saldo mega importante. O Flamengo está no bolo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está com o retorno das crias. Então, nesse vídeo de hoje, um oferecimento Resenha Esporte Mais, para você e muito mais. Então, nós vamos falar sobre polêmicas do Marcos Braz, vamos falar sobre o retorno dos crias, dos feras, daqueles que vão resolver para o Flamengo muito dos campeonatos. Estamos aí encerrando, praticamente entrando no segundo semestre, vem um mês de agosto pesado. Mas antes, eu queria fazer um pedido e um compromisso com você. Se inscreva no canal, porque é muito importante para a gente, é muito importante que você se inscreva. O canal já tem mais de 4 mil inscritos, está aí desde 2019, pós 2019, crescendo devagarzinho. Lembro vocês que já tivemos grandes feras aqui no canal, Vinícius Pacheco, Rodrigo Bueno, o Wellington Neri, que é um grande conselheiro do Flamengo, e lembrando que esse ano teremos eleição e eu vou chamar ele de novo para falar sobre o BAP, para falar sobre o Landim, quem que pode ser o presidente novo do Flamengo, qual vai ser o rumo do Flamengo. Mas nesse retorno de férias, vamos começar falando então sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, de como que o Flamengo vai se comportar agora diante da volta, do retorno dos crias, o que o Flamengo pode esperar para o jogo de hoje, que obviamente é o nosso motivo, é o nosso vídeo, é o pré-jogo do rubro-negro, e o Tite, né? O que o Tite pode nos dar. Então, de antemão, vamos aí começar falando da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela para vocês, a gente gosta de fazer desta forma, deixar a tela bem bacana, para que você, rubro-negro e não rubro-negro, você que está acompanhando o Resenha Esporte Mais, fala de futebol no âmbito geral, tá? Deixo muito claro isso, sou flamenguista, mas a gente quer falar, abrilhantar cada vez mais sobre o futebol brasileiro como um todo. Bom, o time do Botafogo, com esses reforços todos, com o John Textor fazendo o que está fazendo, tem aí 17 jogos já, praticamente metade do primeiro turno para o Botafogo já foi. O Botafogo tem 36 pontos, tem um saldo de gols aí bacana, 14, e vem com 4 vitórias seguidas. Botafogo que espera, também joga hoje, fazer o seu jogo importante aí, tentar vencer e vencer bem, obviamente, o seu jogo diante do glorioso Botafogo. Então o Flamengo enfrenta o Criciúma hoje, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha. O Flamengo tem um jogo a menos, então com a vitória de hoje ele pode ultrapassar o Palmeiras, ficar 1 ponto à frente do Palmeiras. O Flamengo tem 31 pontos, 16 jogos, apenas 3 derrotas, tem um saldo de gol um pouco abaixo de Botafogo e Palmeiras, mas lembrando que tem um jogo a menos, então com esse jogo a menos pode vir, quem sabe, a fazer bons resultados. Palmeiras também, 33 pontos, 17 jogos, tá? 3 pontos atrás do Botafogo. Essa é a balada dos 3 primeiros, que eu acho que serão os que vão realmente rivalizar pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí depois você tem São Paulo com 30 pontos, Bahia com 30 pontos, Cruzeiro, Fortaleza, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Bom, mudando a nossa tela e o nosso assunto de pré-jogo, qual que é a provável escalação, Carlos? Que tu acha que vai ser de Flamengo depois de 1 ponto só? O saldo foi positivo, o Flamengo teve muita falta dos seus jogadores. O Arrascaeta é um jogador que resolve, o De La Cruz também é um jogador que resolve, que dá passe, que dá o diferencial.
e, obviamente, os jogadores ficaram um pouco cansados, né? O Gerson e o Pedro passaram a ser os nomes principais nesses 9 jogos de Copa América, uma vez que o Ayrton Lucas teve altos e baixos, também se machucou, o Everton Cebolinha também, o Luiz Araújo também foi um jogador importante nos 3, 4 primeiros jogos dessa sequência de 9 jogos aí da Copa América, o Luiz Araújo também resolveu, mas o Flamengo não tinha o saldo positivo de todos os seus jogadores, então era importante realmente que o Flamengo conseguisse ter o seu elenco completo, uma vez que a Copa América deu aí para a Argentina, mais uma vez, é outro assunto para outro vídeo, mas vamos então à escalação provável do Flamengo, lembrando que é provável, o Tite pode surpreender ou não, normalmente ele não surpreende, coloca na tela do pré-jogo no vestiário do Mengão. Então a provável escalação de Flamengo vem com Rossi no gol, nenhuma novidade, um goleiro que vem realmente abrilhantando o futebol brasileiro, abrilhantando o futebol do Flamengo, é um goleiro que nos dá calma, a torcida fica tranquila, tem uma boa saída de jogo e realmente é o titular absoluto do Flamengo hoje, número 1 do Flamengo. E aí nós vemos pelas laterais, o Wesley e Ayrton Lucas. Ele opta pelo Wesley por ser um jogador que tem mais velocidade, um jogador que tem mais aptidão pelo ataque, mas defensivamente para mim é terrível, um péssimo jogador na defesa, fechando a zaga com Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Flamengo está muito bem servido de zagueiros. Eu acho que a escolha vai muito pelo momento, vai muito pela questão física. Se for Léo Pereira e Léo Ortiz, se for Davi Luiz e Léo Pereira, se for Fabrício Bruno e Léo Pereira, ou se for Davi Luiz e Léo Ortiz, acho que o Flamengo hoje tem 4 grandes zagueiros. Obviamente que o Davi Luiz com a idade um pouco mais avançada, mas acho que o que o Tite escolher, nós estamos bem servidos. Pulgar, que não vive um bom momento, volta da seleção chilena, vamos ver se ele consegue agora encaixar no quarteto mágico do Flamengo. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson fecham ali, vamos dizer assim, um quarteto mágico do meio campo, e com Everton Cebolinha pela esquerda e o Pedro, que tem feito gol à vontade. O Flamengo tem simplesmente feito muitos gols. O Pedro realmente é o camisa 9, é o nosso novo ídolo da torcida rubro-negra, uma vez que o Gabigol está em rota de saída, rota de colisão, rota de encerramento de ciclo. A gente agradece muito o que o Gabigol fez pelo Clube de Regatas do Flamengo, mas hoje os ídolos são os que estão em campo. A minha discordância maior somente é o Wesley, porque eu acho que como você tem um meio-campo muito ofensivo, que vai realmente trocar passes, que vai conseguir fazer boas jogadas, o Flamengo precisa imprimir um bom jogo no Mané Garrincha hoje, diante do Criciúma. O Criciúma está lá debaixo da tabela, a gente retorna a tabela para ver qual é a posição do Criciúma. Você vê que o Criciúma hoje, o que ele disputa é realmente para não cair e talvez pegar uma Sul-Americana. A minha única discordância na escalação do Adenor Tite seria no Wesley. Mas vamos ver a escalação do Criciúma. O Criciúma vem com o goleiro Gustavo, Rodrigo e Winker. Trauco, lembram do Trauco? Jogador peruano que jogou no Flamengo. Cuidado com a lei do ex, hein, Flamengo? Vamos jogar bem para não ter lei do ex. Barreto, Ronaldo Lopes e Claudinho. Meio campo com 3 ali, Marcelo Hermes, Felipe Matheus e Newton. E Bolassi, que realmente já fez o Vasco sofrer em São Januário. O Criciúma é um time que joga um pouco mais ali retraído. Vai esperar o Flamengo com certeza para um contra-ataque com o Bolassi. É um jogador perigoso, um jogador que sabe, tem alta velocidade, no X1, famoso 1 contra 1, ele tem muita boa performance quando está ali contra zagueiros mais lentos, que é o caso seria ali do Davi Luiz. Esse é o cuidado que o Flamengo tem que ter, por isso que o Pulgar vai ficar ali como um cão de guarda da zaga do Flamengo, e ter cuidado com o contra-ataque. Felipe Matheus também é um bom jogador do Criciúma, é um destaque do Criciúma, assim como o Newton. E, claro, cuidado com a lei do ex, porque o Trauco, de repente, pode querer fazer alguma coisa. Então, meu palpite é Flamengo 3-0 no jogo de hoje, diante do Criciúma. A gente tem arbitragem! Maguielson Lima Barbosa, de Brasília. Nailton Júnior de Souza, FIFA e Eduardo Gonçalves. E o VAR, que é o famoso VAR, perigoso, sempre com grandes problemas, é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA. Então, tá aí a arbitragem. Esperamos que a arbitragem não apareça, que o futebol do Flamengo apareça sim, que o Flamengo retome as vitórias, depois de um empate e uma derrota no Maracanã, diante de Cuiabá e Fortaleza,
Esse é o meu palpite. Flamengo 3, Criciúma 0, no mínimo. Não espero menos do que isso, porque o Flamengo tem potencial. Teve 9 dias após o jogo adiado, cancelado não, adiado, de Flamengo e Internacional, vide as enchentes e a crise no Rio Grande do Sul. O Flamengo é amplamente favorito e tem que mostrar o seu favoritismo dentro de campo, resolvendo o jogo, botando a bola para dentro, botando a bola no campo. O Flamengo tem jogadores hoje com condições de construir, ter velocidade, chutes fora de área, assim como Cebolinha e o Pedro, o Gerson também. Então o Flamengo tem condições e tem um banco bastante farto para conseguir, às vezes, mudar uma situação de jogo qualquer, que é o caso, por exemplo, do Luiz Araújo, que vem fazendo uma boa temporada no Flamengo, exceto a questão do Gabigol, que aí é um assunto para um próximo vídeo. Então eu vou pedir mais uma vez para você, se ficou com a gente até agora, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, que é muito importante para que a gente possa aí retomar o Resenha Esporte Mais no som do canto da torcida rubro-negra e também de qualquer outra torcida, porque o Resenha Esporte Mais é para você e muito mais. Faremos jogos de Palmeiras, faremos jogos do Botafogo, Santos, São Paulo e tudo mais. Mas para já, um jogo é pré-jogo, vídeo de Flamengo e Criciúma. Esperamos que a torcida consiga cantar e cantar muito alto no Mané Garrincha. Tamo junto, se inscreva, fiquem com Deus e bom jogo. E até mais tarde, que nós teremos pós-jogo.